Eu formei em 2002, fui aluno do professor Fred, enquanto ele foi professor aqui na antiga Escola Superior da Agricultura de Mossoró, atualmente Universidade Federal Rural do Semiárido. Na época o professor estava mais novo, né, sem esses longos cabelos, e de vez em quando uns colegas relembramos, né, das aulas. Eu, após formar, eu não me contive, né, apenas a graduação, então segui os passos na pós, fui para o UFMG, onde eu fiz residência, 2 anos na Clínica Médica de Aquinos, e logo depois entrei no mestrado e depois no doutorado, né, então fiz os 3 níveis de graduação, ainda falta um, ainda estou vendo se eu faço um pós-doc, mas não no momento atual. Então, gente, na hora que o professor Frederico me pediu para ministrar uma aula de fisiologia da digestão no equino, eu fiquei pensando de onde nós começaríamos, certo? Porque cada espécie tem suas particularidades fisiológicas, sejam os pets, sejam os ruminantes ou os equídeos. E nós, como profissionais, nós temos que estar atento à particularidade de cada espécie, uma vez que isso vai impactar diretamente nas nossas condutas, sejam elas terapêuticas, sejam elas cirúrgicas, né, ou clínica ou cirurgia. E o veterinário que milita na área da clínica e cirurgia, ou também na área do diagnóstico, se ele não navegar bem na anatomia, na fisiologia, na farmaco, ele não consegue um êxito profissional. Então, como eu falo aqui para os meus meninos aqui, né, nós temos 2 turmas de 60, ó, tem 2 turmas de 60 agora no segundo, está na anatomia, 2 turmas de 50 no 6º período, e mais 2 de 60 no 4º, que aqui nós estamos agora nos semestres pares. Então, nós não podemos dissociar e nunca pensar que a medicina veterinária se restringe a atendimento clínico, prescrição de medicamento e cirurgia. Então, nós temos nos deparado aí constantemente, principalmente agora, devido à grande quantidade de profissionais no mercado. Eu ainda não comecei a passar, não, já vou passar. Nós temos nos deparado aí com alguns erros grotescos, principalmente na prescrição de fármacos para os equinos, muitas vezes levando em consideração dados farmacocinéticos ou de farmacologia de pequenos animais. Então, só um exemplo aqui para eu citar, não sei se o professor Fred também já viu isso. Semana fomos atender um cavalo e na prescrição do anti-inflamatório tinha uma prescrição de fenilbutazona a cada 3 dias e meloxicam de 2 em 2 dias, né? Então, pelo menos até onde eu sei, o regime terapêutico não é esse, né? Então, você fica se perguntando qual a intenção daquele protocolo e qual o efeito da interação medicamentosa que aquilo vai promover no nosso animal. E aí, falar em fisiologia do cavalo, principalmente em relação ao trato gastrointestinal, principalmente falando em fisiologia da digestão, nos remeter ao principal problema clínico que nós temos na rotina médica de equinos, que seria o abdômen agudo equino, ou popularmente conhecida como cólica. Qual aluno aí, de vocês que vão trabalhar com cavalo, nunca ficaram vislumbrados, né, ou até mesmo chocados, para quem não é da área, com animais com quadro de abdômen agudo? E muitas vezes esse abdômen agudo, ele está relacionado, na maioria das vezes, a alterações induzidas por nós seres humanos na fisiologia normal do nosso cavalo. O professor Fred, está aparecendo aí a apresentação? Tá sim, Bira. Bom, eu agora vou perder, eu falo para os meninos, eu vou perder a visão do mundo, né? Vou ficar só olhando aqui para esse slide, esse computador, mas vamos lá. Então, pessoal, quando a gente
vai trabalhar com cavalos ou quer prestar uma assessoria na área de medicina equina, nós temos que lembrar que nós estamos trabalhando com um animal de alto valor agregado, seja na reprodução, seja no esporte, e um animal, às vezes, de alto valor, não financeiro, mas eu digo sempre sentimental para o dono, né? E às vezes representa um sonho, pois nós temos aí, principalmente na medicina esportiva, altos investimentos de proprietários na tentativa de ter um retorno, seja midiático, né, na mídia, um retorno financeiro com esse animal, em decorrência da venda de produtos, ou venda de coberturas ou ovos, enfim, algum benefício econômico. No entanto, muitos esquecem das características anatomos-fisiológicas do trato gastrointestinal equino e as próprias idiosincrasias do equino, ou seja, suas particularidades fisiológicas. Se vocês remontarem aí desde a época da domesticação ou da evolução natural, vocês lembram que o equino evoluiu como um animal herbívoro, se alimentando aproximadamente 18 a 20 horas por dia, alimentando-se como? De pequenas quantidades e continuamente, diferentemente do que acontece com o bovino, que quando está a pasto gera uma grande quantidade de alimento e depois faz aquele processo de ruminação, né, isso para melhorar a digestibilidade da forragem ingerida, e do cão que, mesmo durante a evolução, comia aí quantidades relativamente moderadas de alimentos, mas alimentos de alta digestibilidade e valor nutricional. Uma vez que nossos cães, durante a evolução, e até mesmo os felinos, eram animais carnívoros que viviam da caça. Então, eles eram predadores, enquanto nosso equino em questão era a caça, né? Servia de caça aí, de presa, na verdade, principalmente para grandes predadores, exemplo de leões, onças, etc. Esse hábito alimentar que o equino desenvolveu e veio evoluindo com ele, o que aconteceu a nível de trato gastrointestinal? Então, o que aconteceu? Esse trato gastrointestinal se adaptou à ingestão de forragens, ou seja, por isso que o equino é um animal herbívoro, em pequenas quantidades. No entanto, durante a evolução e durante o processo de domesticação desses animais, os proprietários começaram a querer induzir mudanças na fisiologia digestiva desse animal, que muitas vezes, apesar dos grandes avanços que nós temos no manejo geral, na formulação de ração, em desarranjos dessa função gastrointestinal. E para se entender essa fisiologia, é imperativo que nós tenhamos um conhecimento pregresso da anatomia do trato gastrointestinal equino. Só que desde a minha época de graduação, e eu tenho visto isso durante os anos, o conhecimento da anatomia detalhada desse trato gastrointestinal e sua posterior fisiologia é um pouco desafiador para indivíduos no início da profissão ou indivíduos que não buscam aprimorar os conhecimentos após a graduação. Só que os veterinários que já militam aí há mais anos, aqueles mais experientes que a gente fala, eles reconhecem que o diagnóstico, ou seja, você diagnosticar a doença, você prescrever uma conduta terapêutica, ou você tomar a decisão de um encaminhamento desse animal para um procedimento cirúrgico, ele se baseia basicamente em você reconhecer as estruturas anatômicas e suas alterações que porventura possam acontecer, a relação entre os diferentes órgãos e principalmente, gente, os aspectos fisiológicos do trato gastrointestinal do equino. Um exemplo claro, eu acho que o professor Fred já falou disso, o bovino, quando ele está a pasto, ele faz a apreensão da forragem, ele faz um pastejo alto, né, utilizando principalmente a língua, uma vez que os lábios do bovino é relativamente, a gente pode falar, imóvel, quando comparado, por exemplo, com o do equino, que consegue, por exemplo, separar
grãos numa ração. E quando esse equino está a pasto, o tipo de pastejo dele é diferente. Porque enquanto o bovino faz um pastejo alto, porque ele não consegue apreender o alimento nem com o lábio, nem com a boca propriamente dita, porque falta nos ruminantes os incisivos superiores, o cavalo consegue fazer um pastejo muito baixo. De modo que é cultura os proprietários relatarem, principalmente aqueles que não criam cavalo para retorno econômico ou para satisfação pessoal, tem somente palida, eles falam que preferem criar 100 bovinos do que 10 cavalos. Por quê? A gente observa que se você colocar um grupo de éguas no pasto, elas acabam com essa pastagem muito mais rapidamente do que 50 vacas, devido ao hábito de pastejo. Né? Então, esse pastejo baixo faz com que o cavalo ele consiga ter, entre aspas, aí, né, um melhor aproveitamento dos alimentos, ou melhor, o que a gente pode falar, uma maior ingestão, porque ele consegue, quando o pasto está baixo, fazer a apreensão baixa utilizando os dentes incisivos. Então, o reconhecimento desses aspectos fisiológicos é bastante importante e deve entrar na mente de vocês como uma importância para quem for trabalhar com clínica e cirurgia. E, basicamente, quais seriam as funções do trato gastrointestinal, independente da espécie, né? Então, uma vez que o alimento é ingerido, triturado pelo processo mastigatório, a digestão, que pode acontecer a nível do estômago, dependendo da espécie, ou a nível do intestino delgado, a absorção desses nutrientes, bem como também o processo de motilidade gastrointestinal, que vai promover o movimento aboral dessa ingesta, ou seja, do sentido boca para o ânus, bem como uma maior exposição desse alimento à superfície absortiva da mucosa intestinal. Então, como nós veremos amanhã, essa motilidade, ela tem um padrão, principalmente no equino, bem característico, de uma motilidade progressiva em alguns momentos e uma motilidade retrógrada em outros momentos, que promove uma maior mistura desse alimento e, consequentemente, uma maior exposição à mucosa intestinal para a absorção desses nutrientes. E esse trato gastrointestinal também faz secreção, certo? De alguns compostos, ou hormônios, por exemplo, de gastrina, colicistoquinina, leptina, enfim, alguns hormônios que nós iremos ver, que têm ação direta tanto no metabolismo quanto na própria motilidade intestinal. E esse trato gastrointestinal também está relacionado, tem uma função também de absorção, tanto de eletrólitos, quanto de gordura, proteína, carboidratos e água. Nós vamos ver que há uma diferença entre o intestino grosso do equino em relação à absorção de água e à absorção de nutrientes. Conforme nós vamos discutir amanhã, a absorção de água no equino, a nível de cólon, ela se dá principalmente a nível de cólons dorsais, cólon transverso e cólon menor, enquanto que a absorção de nutrientes a nível do intestino grosso, né, do cólon, ele se dá principalmente a nível de cólons ventrais. E aí, para a gente entender a fisiologia do cavalo, nós temos que entender as particularidades anatômicas. De acordo com a classificação anatômica, vocês já devem ter visto, o cavalo, em relação ao estômago, é um animal unicavitário, ou seja, o estômago só tem uma cavidade, e o estômago classificado do tipo composto, ou seja, possui tanto mucosa glandular quanto mucosa aglandular. Diferentemente, quando a gente considera o ruminante, que é classificado como um animal de estômago pluricavitário, dividido em 4 compartimentos, 3 considerados pré-estômagos,
rumen, retículo e omaso, e um estômago verdadeiro, que é o abomaso, e também possuidor de um estômago do tipo composto. Vamos encontrar tanto mucosa aglandular, isso aí em região de rumen, retículo e omaso, quanto estômago glandular, representado aí pelo estômago verdadeiro, que é o abomaso, e que difere também daquele do cão, que apesar de ser unicavitário igual o cavalo, ele é do tipo simples, ou seja, o cão só tem mucosa glandular. Diante disso, e já aí fica uma particularidade fisiológica, o cavalo ele é mais predisposto, quando a gente compara com o cão, ao desenvolvimento de quê? De úlcera gástrica. Certo? Isso porque, diferentemente do que acontece com o cão, a gente vai ver isso amanhã, o cão não secreta HCl continuamente. Já o cavalo secreta ácido clorídrico continuamente. Então, o que acontece a nível desse estômago? Se vocês forem considerar esse padrão contínuo de secreção. Tanto a mucosa glandular quanto a mucosa aglandular ficam expostos ao ácido clorídrico, altamente corrosivo para a mucosa gástrica, igualmente acontece no ser humano. Só que a mucosa glandular, ela fica protegida pela produção de muco e bicarbonato que tampona esse ácido clorídrico presente nessa região. No entanto, a mucosa aglandular, como ela não possui glândulas secretoras de bicarbonato nem de muco, ela fica exposta à ação desse ácido clorídrico, resultando em quê? Num quadro de gastrite, na sua forma mais simples, ou num quadro ulcerativo, nos quadros mais graves, correspondendo aí à famosa úlcera gástrica equina, que nós vemos principalmente no endoscópio a nível da amargo plicatus. Vocês lembram que é aquela região de transição da mucosa glandular para a mucosa aglandular. E aí vocês podem perguntar, então como é que é feito o tamponamento desse ácido clorídrico presente na região aglandular? Ele é feito basicamente pela saliva, que é liberada pelas glândulas salivares, que no caso do equino são 3, né? A sublingual, a submandibular e a parotídea, que diferentemente das outras espécies, no cavalo ela praticamente não tem nenhuma função digestiva. Ela funciona apenas como uma função lubrificante, para lubrificar o bolo alimentar de modo que ele passe pelo esôfago, bem como uma função tamponante pela alta quantidade de bicarbonato presente, que vai promover o tamponamento desse ácido clorídrico na região da mucosa aglandular. É por isso, pessoal, aí a gente já começa a fazer um link da fisiologia com o que vocês veem na clínica, que os clínicos de equinos, principalmente aqueles mais antigos, ou até mesmo os mais novos, falam que o cavalo não pode ficar muito tempo de jejum, ou aqueles animais que ficam muito tempo de jejum ou sem alimento, eles costumam a ter quadros de gastrite, que vocês reconhecem quando chegam na propriedade, daquele animal que está rangendo o dente, né, ou como diz o matuto, trincando o dente, ou aqueles animais que logo após a alimentação, eles desenvolvem dor abdominal. Sempre aquele cavalo que come ração, tem dor, come a ração, tem dor. Isso, na rotina clínica do cavalo, nos pode alertar para um quadro clínico de gastrite. Mas por quê? Professor, ele não mastigou, não triturou, não produziu saliva em quantidade abundante? Nem sempre, pessoal, a ingestão desse concentrado vai resultar numa produção acentuada de saliva, porque os equinos, pelo hábito alimentar dele, eles comem esse concentrado muito rapidamente, então não tem uma ensalivação adequada. Essa produção maior de saliva, nós conseguimos no equino um fornecimento de volumoso. Então é visto que cavalos que passam o dia todo comendo volumoso, tem volumoso disponível o dia todo na baia, eles são menos predispostos ao desenvolvimento de úlceras gástricas,
justamente por conta do efeito tamponante da saliva sobre o ácido clorídrico. Mas qual seria a relação, então, dessa ingestão do concentrado com o desencadeamento de dor gástrica após a ingestão desse concentrado? Conforme vocês lembram, aí eu acho que o professor Fred falou, quando do processo da digestão do concentrado a nível de estômago, o que acontece? A produção, uma maior quantidade de HCl produzido, então o pH estomacal ele pode chegar até 0,8, ou seja, extremamente ácido, e além disso, pessoal, durante o processo de digestão e quebra desse concentrado, há a produção de ácidos graxos voláteis, principalmente ácido valérico, isobutírico, propiônico, que exacerbam ainda mais ou diminui ainda mais o pH gástrico. É por isso que muitas vezes os cavalos têm esse histórico de se alimentam de concentrado e desenvolvem logo após um quadro de abdômen agudo. Isso é visto também, principalmente, em potros. Já no cão é diferente. Por quê? O cão ele ingere um alimento altamente proteico e energético, é basicamente carne ou ração comercial, de fácil digestibilidade, e o cão, pessoal, além de ter uma mucosa glandular, ele só produz ácido gástrico no momento que ele vê o estímulo alimentar, né, a fase cefálica da ingestão alimentar. Então, se ele não está vendo alimento e não vai comer naquele momento, ele não vai estar produzindo HCl, da mesma forma que o ruminante. E devido àquela evolução que o cavalo teve, diferentemente das outras espécies que têm um estômago relativamente grande em relação ao tamanho corporal, o cavalo tem um estômago relativamente pequeno, que pode chegar aí de 8 a 15 litros de capacidade no máximo. Isso aconteceu porque o cavalo evoluiu comendo pequenas quantidades de alimento durante o dia todo, diferentemente do cão, que se alimentava uma vez ao dia ou uma vez a cada 3, 4 dias, dependendo da disponibilidade de presas, né, quando ele era criado solto em ambiente selvagem, e também do ruminante, que pastava grande quantidade uma única vez e depois entrava naquele processo que vocês já conhecem da ruminação. Então, esse estômago pequeno do cavalo, quando não se é considerado essa particularidade, leva a erros de manejo, resultando muitas vezes em dor abdominal aguda. Há um trabalho que demonstra que o estômago do equino, ele consegue resistir a uma pressão de até 92 milímetros de mercúrio antes que se rompa, antes que haja ruptura. Não há estudo nas outras espécies falando isso, até porque nós não temos tanto caso de dilatação gástrica nas outras espécies, à exceção dos cães de grande porte, com a síndrome da torção vulvo-gástrica. Mas não há um estudo semelhante no cão, pelo menos até onde eu saiba. Então, muitos proprietários acham que o fornecimento de grandes quantidades de concentrado, 6, 7, 8 quilos, é vantajoso para o equino. E muitos acham que estão criando porco. Eu falo criando porco porque chega com um balde de 15 quilos de concentrado e joga dentro do coxo. Obviamente, o cavalo vai comer. Só que nós temos que lembrar que durante o processo de mastigação, como há a produção de saliva, para vocês terem ideia, um cavalo pode produzir até 40 litros de saliva num dia. Essa saliva vai entrar em contato com esse concentrado, e esse concentrado, pelas características, né, higroscópicas de absorção de água, ele vai inchar. Então, se você dá 10 quilos de uma única vez, você tem que considerar não 10 quilos, mas possivelmente, quando ele estiver lá no estômago, juntando a saliva e com as secreções gástricas, ele vai virar aí um volume de 20 a 25 litros, resultando em quê? Um quadro de dilatação gástrica, certo?
E aí, pessoal, eu coloquei esses videozinhos aqui para vocês verem que a negligência em reconhecer as particularidades anátomos fisiológicas do equino pode ter várias consequências. Primeiro seria o desenvolvimento de estereotipias. Ó. Isso aqui é um cavalo com... A gente chama que ele tem a dança de lobo, né? A estereotipia, ele passava o dia na baia, na porta da baia, dançando de um lado para outro, e muitas vezes na tentativa de quê? De saciar, de produzir serotonina, que é o hormônio da felicidade. O cavalo que se alimenta constantemente, que tem volumoso disponível constantemente, ele desenvolve uma atividade e não fica ocioso na baia, ele vai estar comendo, mimetizando o hábito natural dele. Quando esse volumoso não é disponível, o cavalo fica ocioso. Então, há vários estudos mostrando que a falta de fibra no trato gastrointestinal do equino tem uma correlação positiva com o desenvolvimento de estereotipias. Mas temos também o desenvolvimento de quadros de abdômen agudo. Isso aqui foi uma égua que eu atendi, o proprietário relatou que tinha fornecido aí 15 quilos de uma única vez de farelo de milho. Vocês observam que no refluxo só vem milho misturado aqui, ó. Isso tudo que está passando aqui é milho em grãos. Então, muitas vezes o proprietário não reconhece que o cavalo é uma espécie única e que ele não suporta, principalmente quando a gente fala de concentrado, grandes quantidades de concentrado de uma única vez. Então, aquela velha recomendação de 1 quilo a cada 100 quilos de peso vivo, o pessoal esquece e faz, eu acho, com uma proporção diferente. Eles pensam 5 quilos para cada 100 quilos de peso vivo. Eu já cheguei em propriedade que o proprietário deixava o coxo cheio de farelo. E o cavalo ficava lá comendo, e todo dia tinha cólica. Esse aqui é outro caso também. O proprietário, esse animal veio a óbito, teve uma ruptura gástrica. O proprietário queria engordar esses animais de uma hora para outra, e o tratador dava 2 quilos de concentrado, a potra. Quando ele chegava aí 6 horas da noite para visitar, ele pegava mais outro balde e jogava para os animais. Então, ocorreu um surto lá, perdemos 3 potros, por conta de erro de manejo, ou seja, o não reconhecimento das particularidades anatômicas do equino. Professor, está tudo na paz por aí? Tranquilo, excelente. Tá tudo. Beleza. Estou ouvindo super bem, os vídeos estão ótimos. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar, interromper, sintam-se à vontade. Tem uma dúvida aí, Bira. O pessoal tá falando que tem dúvida aí. Podem falar, pessoal. Abra o microfone, fique à vontade, tá? Professor, boa tarde. Boa tarde. O senhor falou um pouco antes aí que um dos casos de gastrite seria a baixa salivação por conta do concentrado, né? Que ele ingere muito rapidamente essa ração e por causa disso a salivação do animal não é suficiente para causar esse efeito tampão, certo? Certo. Não existe nenhuma forma de fazer com que esse concentrado seja ingerido de uma forma mais devagar, porque eu imagino que no caso de pequenos animais a gente vê que existem casos de cachorros ansiosos e a gente coloca ali um instrumento que faz ele comer mais devagar. Isso não ia funcionar com o equino, por exemplo? Ô Carlos, como é que acontece? O hábito alimentar do cavalo, quando eu me refiro a concentrado, ele varia muito, certo? O que acontece? Tem cavalo que come muito rápido, como é a ração 10, 15 minutos, dependendo da quantidade, e tem cavalo que come lentamente, certo? Tem cavalo, então, quanto maior a granulometria, ou seja, o tamanho da partícula, maior o grau de salivação, certo? Ele vai ter que triturar. Quando você fornece farelo, por exemplo, principalmente aqueles sopões, que o pessoal tem costume de dar, eu não sei se aí tem esse costume, mas aqui nós temos, o cavalo ingere aquilo bem rápido, certo?
Então, ele não consegue fazer um processo de salivação adequado, de modo que uma quantidade adequada de saliva, rica em bicarbonato, chegue para tamponar o ácido clorídrico. Mas, normalmente, o que a gente vê nessas propriedades que esses animais desenvolvem gastrite? São animais que ingerem pouco volumoso. São animais que passam o dia sem volumoso, só comem volumoso uma única vez. Então, o que acontece? Você tem que lembrar lá da fisiologia, né, que o professor Fred deve ter falado. O volumoso, no caso do equino, né, a forragem, ela passa rapidamente no estômago. O tempo de retenção dela é mínimo, no máximo 30 minutos. Certo? Certo. Então, se o cavalo passa, você coloca ali 1 quilinho de feno, vou dar uma pastinha. Ele come aquilo ali em meia hora. Fazendo um raciocínio clínico, come aquilo ali em meia hora. Só que ele continua a produzir HCl, concorda? Sim. Beleza. Então, ele produziu saliva aí durante meia hora pela mastigação, umidificou o bolo alimentar passou, levou uma quantidade de saliva rica em bicarbonato, tamponou aquilo ali momentaneamente, certo? Ok. O proprietário não forneceu mais nada de volumoso durante o dia. Então, o estômago ficou vazio, concorda? Depois de meia hora? O volumoso passa rapidamente. Ficou vazio. E o cavalo produzindo HCl continuamente, concorda? Sim. Então, o que acontece? Se ele está produzindo HCl continuamente e o estômago está vazio, a região aglandular vai ficar continuamente exposta ao ácido, concorda? Levando à lesão da mucosa. Então, o problema do concentrado seria justamente esse tempo que demora para o ácido sair do estômago, de contato com a região glandular. O que acontece, Carlos? Quando o volumoso é ingerido, ele fica ali 90 minutos a 2 horas fazendo digestão. Aí o pH vai diminuindo mais porque o ácido clorídrico começa a ser liberado cada vez mais para digerir, concorda? Então, se você já tem uma mucosa aglandular lesada, ou seja, inflamada, e você joga ácido em cima, é de se esperar que o animal vá ter dor imediatamente após a ingestão do concentrado, concorda? Entendi. Então, um dos manejos que a gente faz, não é nem os meninos falaram enriquecimento ambiental, um dos manejos que nós fazemos com esses animais que têm esses quadros recorrentes, primeiro é fazer o tratamento, vocês veem isso na terapêutica, e segundo é corrigir o manejo, ou seja, falar para o proprietário que o cavalo tem que comer volumoso à vontade. Então, como disse aí a Ingrid, colocar o feno na redinha. Porque ele vai passar o dia ali mastigando, ingerindo, salivando e continuamente vai ter bicarbonato tamponando o ácido clorídrico. Entendeu? Entendi, sim, professor. Obrigado. Não, beleza. Podem ir perguntando aí que a gente vai tentando responder aqui na medida do possível. Então, vamos continuar. Então, pessoal, a primeira estrutura que nós temos do cavalo, vocês vão considerar aí a nível de trato gastrointestinal, seria a boca, né? É composta pelos lábios, os dentes e uma língua extremamente móvel. Uma vez que esse alimento é mastigado e reduzido a partículas menores, de forma que aumente a área de exposição aos micro-organismos do trato gastrointestinal, esse alimento é propelido para o esôfago. O esôfago do cavalo, igualmente acontece com as outras espécies, ele é um tubo muscular, certo? Bem longo, no caso do cavalo, chega aí a 2 metros e pouquinho, e vai conectar, obviamente, a faringe ao estômago. Então, vocês aprenderam lá na anatomia que o esôfago cervical, o segmento cervical dele, o mais cranial, ele está
tem uma relação, né, dorsal com a primeira vértebra cervical, né? Então está acima da primeira vértebra cervical e, consequentemente, também da laringe. E à medida que esse esôfago progride em sentido aboral, ou seja, vai adentrando na cavidade, lá a nível da quarta, quinta vértebra torácica, ele se lateraliza à esquerda. É o comum. No entanto, existem variações anatômicas em alguns cavalos, onde no momento que vocês forem passar a sonda, vocês não vão ver esse esôfago à esquerda, e sim à direita do plano mediano. Quando esse esôfago chega lá a nível da sexta vértebra torácica, certo? Ele já fica um pouco ventrolateral. E quando entra no tórax propriamente dito, ali na região do mediastino, ele volta a ficar dorsal à traqueia. Então, se vocês forem fazer uma correlação anatômica com a traqueia, esse esôfago ele só está dorsal à traqueia a nível de primeira até terceira vértebra cervical, e na região mediastínica, ali no mediastino cranial e médio, em torno aí da primeira vértebra torácica até a quinta, ali em torno do quinto espaço intercostal, certo? Lembrando que esse esôfago sofre um estreitamento na base do coração, né? Nós temos os estreitamentos fisiológicos, que é um na entrada do tórax, no momento que ele passa ali na região da base do coração, e outro no hiato esofágico, onde esse esôfago vai transpassar o diafragma, ganhando acesso aí ao abdômen. Então, esses 3 pontos são pontos bem comuns que nós temos, principalmente em animais que têm hábito de ingerir manga. Não sei se aí cavalo come manga, aqui tem cavalo que come. Lá em Minas, na minha residência, a gente atendia muito cavalo com obstrução esofágica por caroço de manga. São locais comuns de nós termos obstrução esofágica no equino. Bem como em equino, gente, que come farelo seco. Então, o cavalo que come farelo seco, ele também tem predisposição a obstruções esofágicas. E lembrando anatomicamente que esse esôfago, ele é relativamente comprido a nível cervical, a nível torácico, e relativamente curto, aí 1 ou 2 centímetros, na sua parte abdominal. E aí, interessantemente, diferentemente do que acontece com as outras espécies, ele entra num ângulo agudo, no cárdia, né, no esfíncter cárdico. Então, ele forma aí um ângulo de 90 graus com cárdia. O que explica aí um fato associado à dupla camada de músculo liso, né, uma circular e uma longitudinal no cárdia, que impede de o equino vomitar. Certo? O equino não vomita devido a essas particularidades. Primeiro, um ângulo agudo do esôfago com cárdia, na junção esôfago-cárdia, e segundo, a presença de um esfíncter muscular muito forte, composto aí por 2 camadas musculares. Nós vamos ver amanhã que esse esôfago, ele tem um padrão bifásico de contração. Ele tem uma onda primária de contração forte, responsável por empurrar o alimento para o estômago, seguido de ondas mais fracas e mais lentas, certo? Que vão dando uma certa mobilidade ao bolo alimentar. Então, eu coloquei aqui para vocês, só a título de ilustração, ó, esse vídeo, mostrando para vocês a passagem, ó, aqui, da sonda, ó, pelo esôfago, ó. Ó, a sonda passando aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, na lateral esquerda. Então, quando vocês estão passando a sonda no cavalo, e quando o cavalo está se alimentando, vocês conseguem ver o bolo alimentar passando aqui na região do sulco da jugular, ó, entre o músculo braquicefálico e o esternocefálico, ó. Estão conseguindo ver? Aqui é ela, ó. Então, acontece da mesma forma com a passagem do bolo alimentar, certo? E esse esôfago, pessoal, ele é estruturado de modo a facilitar a passagem
da ingesta para o estômago. Vocês lembram lá da histologia, que esse esôfago, principalmente do equino, essa mucosa ela é relativamente móvel sobre a submucosa, de modo que o padrão de motilidade e o trânsito da ingesta ele se torna muito mais fácil, certo? E esse esôfago, apesar dele ser composto aí por um epitélio estratificado escamoso não queratinizado, em alguns animais vocês podem encontrar queratinização, principalmente animais que ingerem alimentos ásperos, por exemplo, animais que fazem pastejo em áreas com areia, animais que o capim é fornecido com areia, ou quando o feno tem muita areia, alimentos fibrosos, certo? Então, esse esôfago tem algumas particularidades diferentemente das outras espécies. Por exemplo, a mucosa esofágica do bovino não é tão móvel quanto a do equino, certo? E aí, pessoal, uma característica bem peculiar do cavalo é que os 2 terços craniais, ou seja, os 2 terços iniciais do esôfago, ele é composto de músculo esquelético, certo? Enquanto o 1 terço caudal, que já é o finalzinho dele ali, já próximo ali o hiato esofágico, imediatamente após ele passar pela base do coração, ele é composto de músculo liso, certo? Aí, como eu falei com vocês, vamos ter a junção gastroesofágica. Essa junção gastroesofágica, ela difere um pouco das outras espécies, primeiro, pelo ângulo de entrada do esôfago no estômago, um ângulo agudo, e segundo, pela disposição das camadas musculares nesse esfíncter. Por isso que o cavalo não vomita. Mesmo se o estômago estiver cheio, mesmo que o estômago esteja cheio. Como nós vamos ver amanhã, em relação à motilidade gástrica, sempre que você está tendo motilidade gástrica no equino, ou o pilouro está sob contração, ou o cárdia está sob contração. E uma particularidade do equino é que quanto maior a distensão do estômago, ou melhor dizendo, quanto maior a pressão, o que vai acontecer? Maior a ação desses esfíncteres sobre o estômago, de modo que, muitas vezes, você não tem passagem, o fluxo do alimento do estômago para o intestino delgado. E é por isso que, muitas vezes, o cavalo morre com o estômago rompido, mas a motilidade não funciona, justamente por conta desse efeito de fechamento desses esfíncteres, principalmente sobre alta pressão. Deixa eu só colocar aqui um negócio aqui para vocês, que eu tinha colocado. Então, gente, isso aqui é um programazinho de anatomia que nós utilizamos aqui, ele tem uma versão online free, básica, na internet, mas eu uso ele aqui, a versão total, para dar aula para os meus meninos, certo? É um programa bem interativo. Vou dar uma limpada nele aqui. Então, nós temos basicamente aqui, para vocês identificarem, o trato gastrointestinal. Então, como eu falei para vocês, começa pela boca, composta dos lábios, os dentes, né? Lembrando que o cavalo tem os dentes incisivos, tanto superior e inferior, diferentemente do que acontece com ruminantes, que só tem inferior. No cavalo, nós vamos encontrar esse diastema fisiológico entre os incisivos e os premolares, coisa que não acontece
lá com os nossos cães, se vocês lembrarem lá da anatomia. Então, esse alimento é mastigado aqui nessa região. Lembrem que o cavalo tem um padrão de movimentação da mandíbula completamente diferente das outras espécies, né? Ele é lateralizado. E lembrem que da fisiologia mastigatória e da anatomia, vocês vão ter que lembrar que o cavalo é um animal anisognata. O que significa isso? O que é um animal anisognata? Vocês lembram lá da anatomia? O animal anisognata, gente, é aquele animal que possui, vocês vão ver aqui, não sei se o programa dá para ver tão bem, ele possui a mandíbula mais estreita que a maxila, certo? Então, ó, vocês estão vendo aqui que a oclusão a nível de premolares e molares não é completa, ou seja, durante o processo mastigatório que o cavalo faz, né, a mastigação lateral, nunca vai haver oclusão total dos dentes, como acontece com o cão, como acontece com nós, seres humanos. E isso vai impactar clinicamente no cavalo. Vê aí que eu estava na anatomia, já fui na fisiologia da mastigação, já estou entrando na clínica. O que vai acontecer com esse cavalo ao longo dos anos? Alguém tem ideia? Se nós não temos uma oclusão total, ou seja, os dentes não fazem contato, as mesas oclusais não fazem contato completamente, mesmo durante o processo mastigatório, nós vamos ter a predisposição da formação das chamadas pontas de dente, ou tecnicamente falando, ponta excessiva de esmalte dentário, que acontece, obviamente, nos dentes da arcada superior, na superfície da bochecha, e nos dentes da arcada inferior, na superfície lingual. Então, obrigatoriamente, em algum momento da vida, o cavalo vai ter que passar por procedimento odontológico, para a correção dessas pontas. Porque isso vai ter alguma influência, professor, na vida do meu cavalo, se eu não mexer nos dentes? Vai. Se o cavalo não tritura adequadamente o alimento, se ele não reduz a partícula de alimento a um tamanho menor, mas menor vai ser a superfície que será exposta, dos alimentos que será exposta à ação das bactérias celulolíticas, certo? E menor será também a digestibilidade desses alimentos. É por isso que os donos relatam que quando se faz procedimento odontológico no cavalo, o cavalo engorda, o cavalo melhora, certo? Então, vem disso aí. Aí, uma vez que você faz, corrige, tira a ponta excessiva de esmalte dentário, e o cavalo começa a ter uma mastigação sem dor, ele começa a ingerir uma quantidade melhor, tritura melhor o alimento, e o alimento é melhor digerido a nível de trato gastrointestinal, tanto estômago, quanto intestino delgado, quanto intestino grosso, certo? Então, nós temos aqui o esôfago, deixa eu colocar aqui o respiratório. Então, vocês veem que na região da primeira vértebra cervical, então, dorsalmente ao esôfago, vai estar a primeira vértebra cervical, a segunda, e até a terceira, ela ainda vai estar dorsal à traqueia, certo? Aqui vocês veem a glândula tireoide. Meus alunos ficam loucos para identificar essa glândula nas aulas de dissecação, e quase só 50% que acertam a localização dela. Então, quando esse esôfago passa da terceira vértebra cervical no cavalo, ele se lateraliza à esquerda da traqueia, conforme vocês veem aqui. E lá a nível da sexta ou sétima, ele volta a ficar novamente dorsal à traqueia, passa entre os vasos da base do coração,
e a parte diafragmática e a parte abdominal dele é relativamente curta, certo? E ele, gente, quando entra na cavidade abdominal, ele está à esquerda do plano mediano, justamente por conta de quê? Da localização do estômago do equino, que fica localizado à esquerda do plano caudal ao fígado, certo? Tem alguma pergunta aí, Fred? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Tá, então pode continuar, Tem querendo né? entrar na sala. Tem gente querendo entrar na sala. Pode continuar. Tá, beleza. Caí Então, aqui. pessoal, essa particularidade do cavalo, né, em relação à mastigação, é que leva à formação das pontas de esmalte dentário. E nós temos que intervir nisso, e tem que entender da fisiologia da digestão, que a digestão, o processo da digestão começa lá na mastigação, para nós intervirmos. Porque se ele não está triturando bem, ele não vai conseguir digerir bem. Então, passando aí da boca e do esôfago, nós chegamos agora no estômago. Nós temos que lembrar que esse estômago, ele se localiza na parte intratorácica do abdômen. Num sentido aí mais topográfico, se vocês forem identificar a topografia, ele fica ali localizado entre a 9ª e 14ª costela, no lado esquerdo, certo? Então, como eu já falei, à esquerda do plano mediano, imediatamente caudal ao diafragma e fígado. E cranial, né, ao baço. Como eu já falei, ele tem uma capacidade relativamente pequena no cavalo, de 8 a 15 litros de capacidade, ou seja, de volume. Então, o cavalo, é por isso que o cavalo tem que comer pequenas quantidades de alimento e frequentes, principalmente quando a gente fala em termos de concentrado. Da mesma forma que acontece nas outras espécies, esse estômago se divide basicamente em 4 regiões: cárdia, fundo, corpo e região pilórica, certo? Conforme vocês lembram, o cárdia vai ser aí o esfíncter mais proximal, e a região pilórica, que vai ter o esfíncter do piloro, a região mais distal. A região do fundo gástrico seria aquela região mais dorsal do estômago, né? Então está mais dorsal ao cárdia, enquanto que a região pilórica no cavalo, ela se localiza basicamente à esquerda do plano mediano. E o corpo seria basicamente a maior região do estômago do cavalo, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, ó, só para dividir aqui. Vou dar uma limpada. Então, a gente tem aqui o estômago do equino aqui já separado. Então, vamos ver aqui numa visão cranial. Então, vocês têm aqui, ó, o esôfago, chegou no estômago. Então, vocês têm aqui o estômago. Então, ele é dividido em quê? Aqui na seta, onde eu estou passando a seta, que é a região do fundo gástrico. Então, normalmente, quando você vem com endoscópio, você tem que virar o endoscópio dorsalmente para observar a região do fundo. Aqui é a região do corpo, onde nós vamos encontrar a curvatura maior e a curvatura menor. A curvatura menor, sempre eu falo para os meninos que ele está orientado medialmente, e a curvatura maior lateral e caudal, certo? Aqui é a curvatura maior. E aqui no antímero direito, né, à direita do plano mediano, nós vamos encontrar a região pilórica com esfíncter pilórico, né, de onde o alimento vai passar aí para o duodeno. Então, numa visão caudal, nós teríamos essa visão aqui do estômago, certo? Ó, vou rebater alguns segmentos intestinais aqui para vocês enxergarem. Então, estaria aqui o estômago. Apesar de eu ter falado que ele fica entre o 9º e o 5º espaço intercostal,
vocês podem, em algumas situações, encontrar ele além desses limites. Certo? Então, está aqui uma visão caudal do estômago. Nós aqui identificamos a região do fundo, o corpo, né, com as duas curvaturas, a maior e a menor, lembrando que nessa região da curvatura maior, nós vamos ter o aumento maior, e também nós vamos ter esse aumento maior ligando, né, essa curvatura maior ao baço, da mesma forma que acontece com as outras espécies, só que anatomicamente vocês têm que lembrar que o baço no cavalo, ele é fixo, ele não é tão móvel igual o do cão, porque o do cão, nós só vamos ter o aumento maior prendendo ao estômago, então o baço do cão é facilmente exteriorizável. Eu me lembro lá das aulas de técnica cirúrgica, de clínica cirúrgica lá da ESAM, e alguns procedimentos que eu vi com o professor Fred, né, de esplenectomia, era fácil removê-lo. Eu até mostro para os meninos na aula da anatomia. Só que o do cavalo é diferente. Por quê? O cavalo tem essa particularidade aqui que não está presente nas outras espécies, ó. A presença desse ligamento espleno-renal ou ligamento nefroesplênico. É um local comum de encarceramento das alças intestinais do cavalo. Certo? Então, vocês têm aqui o estômago. E aí, apesar desse estômago estar na região da parte intratorácica do abdômen, ele pode ir além desses limites. Então eu posso encontrar um estômago lá a nível da 17ª costela? Posso. Em que situações? Situações de dilatação gástrica, onde o estômago está na iminência de romper. Pode acontecer? Pode. E o que isso impacta na minha vida clínica? Eu não sei se vocês já fizeram estágios, já estão fazendo estágio com um clínico de grandes animais, e que trabalha com equino, principalmente, uma velha máxima que as distensões abdominais, né, aquele equino com o abdômen distendido, estaria relacionado apenas com o acúmulo de gás, né, o timpanismo, a nível do intestino grosso. Eu falo para vocês, e não é de um único caso, são de vários, principalmente aqui na região, que o que acontece? O fornecimento de altas quantidades de concentrado, e sua consequentemente fermentação e uma dilatação gástrica, pode levar o equino, sim, a ter uma distensão abdominal, principalmente cranial, devido a essa dilatação gástrica. E no momento que você passa a sonda e retira o excesso de alimento, né, na lavagem gástrica, o cavalo murcha, parecendo um balão. Então, aquela ideia dos antigos profissionais que cavalo só tem distensão abdominal em decorrência de um deslocamento do intestino grosso ou de um timpanismo do intestino grosso, isso não é tão válido. O cavalo pode ter distensão gástrica e desenvolver uma distensão abdominal. Então, eu, nos meus atendimentos, quando eu vejo um cavalo, como diz os meninos aqui, inchado, e a gente não vê distensão no flanco, eu já passo logo a sonda para descomprimir o estômago, certo? Então, aqui eu tenho outra visão. Aí aqui, pessoal, nessa visão aqui, ele já mostra a divisão do estômago do equino nas duas regiões, a mucosa aglandular e a região glandular. Então, aqui você tem o esfíncter do cárdia. Vocês podem observar aí, se vocês tiverem a oportunidade de dissecar um cavalo, o esfíncter do cárdia do cavalo é bem desenvolvido, certo? Aqui é a região do fundo. Aqui já é a transição do fundo com o corpo. Então, o corpo do estômago vai ter tanto
mucosa aglandular quanto glandular. E essa região de transição que vocês estão vendo aqui, ó, que a borracha está passando, então agora eu vou passar uma linha vermelha, é a região da marra duplicatus, que é a região de transição. Esse é um dos locais comuns de nós encontrarmos lesões ulcerativas no cavalo. Mas nada impede também que o cavalo tenha ulceração da mucosa aglandular quanto da glandular. Então, aqui vocês veem a região do antro pilório, e aqui o piloro, e aqui o duodeno, certo? Com as papilas duodenais maior e menor, por onde vai ter acesso aí às secreções pancreáticas e biliares. Lembrem, pessoal, que da mesma forma que o cavalo é um secretor contínuo de HCl, ele também é um secretor contínuo de bile. Por isso que o cavalo não tem vesícula biliar. Ele não necessita armazenar. E ele não necessita armazenar por quê? Ele evoluiu como animal que come 18 a 20 horas por dia. Pode algum dia desenvolver uma vesícula? Não sei, creio eu que não. Mas ninguém vai fazer um experimento aí que dura aí 3.000 anos, privando o equino de alimento, para ver se desenvolve-se alguma estrutura que consiga armazenar bile. Então, isso é inerente ao cavalo, desde o passado, e vai ser sempre no futuro. Certo? Então, pessoal, como eu falei para vocês, o fundo vai ser dorsal ao cardio, então sempre vai ser mucosa aglandular. Só um parênteses aqui. Então, vai ser mucosa aglandular. Professor, no suíno é desse jeito? O suíno também é um estômago composto, só que o do equino, o que acontece? A mucosa aglandular é relativamente menor, ela no máximo isso aqui. Então, o suíno, ele não tem tanto comprometimento de mucosa em relação ao desenvolvimento de úlcera igual ao cavalo. Do cavalo é relativamente maior a área da mucosa. Certo? Então, vamos lá. Então, o fundo é sempre dorsal ao cardio. Como eu já falei para vocês, o corpo é a maior porção do estômago. Certo? E o piloro seria a única porção do estômago que vai estar localizada à direita do plano mediano. Consequentemente, ele não vai ter muitas alterações ectópicas, certo? E por que esse estômago, diferentemente das estruturas, não está muito envolvido nas ectopias? Porque ele é mantido fixo aos órgãos vizinhos e à parede abdominal por dois ligamentos principais. Vocês devem ter visto lá na anatomia. O mesogástrio dorsal e o mesogástrio ventral. Que estrutura é essa, professor? Esse mesogástrio nada mais é do que um tecido, né? É mesotelial, derivado aí do peritônio, que forma tipo uma teia ou uma rede que vocês veem nas cirurgias abdominais. Então, o mesogástrio dorsal, ele vai ser composto de quem? O ligamento gastrofrênico, que liga o estômago ao fígado, o ligamento gastroesplênico e o aumento maior. Deixa eu ver se eu venho aqui. Pronto. Então, aqui vocês têm o mesogastro maior, ou mesogastro dorsal, também dependendo da literatura. Então, vocês vão ter o ligamento gastroesplênico, o aumento maior, continua aqui, e o ligamento gastrofrênico, que liga o estômago ao diafragma, que não está muito
visível aqui, ok? Aqui nós vamos ter o aumento menor, e nessa região do aumento menor nós temos essa estrutura aqui particular, que seria o forame epiploide, que seria, na verdade, a abertura da bolsa mental, né? E no cavalo isso tem uma particularidade e uma importância clínico-cirúrgica importante, que é um local de encarceramento, que está distante de palpação e que a gente só tem acesso muitas vezes por ultrassonografia ou na laparotomia exploratória propriamente dita. Porque uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é que nós temos que sempre prezar por dar maior detalhes de informação ao proprietário. Então, não adianta nós irmos para um atendimento e não saber a causa da cólica. O cavalo está de cólica, beleza, mas qual é o diagnóstico? Porque dependendo do diagnóstico, você decide sua terapêutica, se é clínica, se é cirúrgica. E você consegue ter, ou melhor dizendo, consegue ter uma capacidade de distinguir se o cavalo está tendo melhora clínica ou agravamento da situação, mediante a terapêutica que você escolheu naquele momento. Então, por isso que eu sempre falo, a cólica tem que ser dado um diagnóstico. Então, muitas vezes os proprietários me ligam, meu cavalo teve cólica ontem, o veterinário deu soro e um remédio. Eu pergunto, qual cólica? Ele, eu não sei, ele não me falou, disse que era uma cólica. E isso gera a prescrição, muitas vezes, de terapêuticas errôneas, ou o prolongamento de uma tentativa clínica em detrimento do encaminhamento cirúrgico. Então, sempre é bom saber a anatomia e a fisiologia, porque isso depois vai ter implicações lá no entendimento de vocês da patologia, da terapêutica, da farmaco, da clínica e da cirurgia. Certo, gente? E aí nós vamos ter também, mantendo fixo esse estômago, a parede abdominal, o mesogástrio ventral, que seria o aumento menor, que está ali na região da curvatura menor do estômago, o ligamento hepatogástrico e o ligamento hepatoduodenal. Certo? Então, gente, como eu mostrei para vocês, eu falei do forame epiploide, que seria a abertura da bolsa omental, ele é essa região aqui, ó. Estão vendo, ó, pelas setas? Então, aqui vocês têm o duodeno, o mesoduodeno, aqui vocês têm um aumento menor. Aqui o ligamento hepatogástrico, e aqui, ó, o forame epiploide. Muitas vezes, por um distúrbio de hipermotilidade, o intestino delgado entra aí. Mas qual seria a parte do intestino delgado que entraria aí? Alguém teria ideia? Duodeno, jejum ou ilho? Alguém poderia me falar, com base nos conhecimentos da anatomia? Ou não, meninos? Ora. Sim. Oi? Vocês lembram lá da anatomia? Qual é a parte móvel do intestino delgado? O ilho, né? Vocês lembram que o duodeno, mostra bem, ele vai estar preso, primeiramente, ao estômago, né? Ele vai estar à direita do plano mediano, imediatamente após o término do piloro. Ele está preso à parede abdominal lateral pelo mesoduodeno.
Então, ele progride em caminho, no sentido aboral, ou seja, caudal, até chegar na raiz do mesentério, e na raiz do mesentério ele cruza para a esquerda do plano mediano, dando origem ao jejum. Nessa região de transição, há uma prega, chamada prega duodeno-cólica. Então, o duodeno, que é relativamente curto no cavalo, cerca de 1 metro, ele está preso por 2 pontos. Então, não tem como ele entrar aqui dentro, ele está fixo. Então, o que entra devido a um quadro de hiperperistalse? O jejum, o ilho, quer dizer. O jejum, na verdade, entra o jejum. E esses quadros de hipermotilidade, eles acontecem principalmente quando nós temos quadros fermentativos. Aquele proprietário deu concentrado demais, o cavalo fermentou, e na hora que o gás da fermentação chegou a nível do intestino delgado, o que aconteceu? Estimulou uma onda de peristalse. Ao mesmo tempo que esse intestino foi se distendendo por gás, e ele foi começando a quê? A competir por espaço, tentando se acomodar. E nisso um segmento entra aqui, ó, e resulta aí numa obstrução estrangulante. Certo? Pode levar a óbito? Pode. Uns 2 meses atrás, encontramos um animal que teve morte súbita. A proprietária alegou que teria sido um ataque cardíaco, mas queria necrópsia. No coração não encontramos nada, e a causa da morte foi um choque neurogênico e circulatório decorrente de um encarceramento no forame epiploide. Certo? Então, como eu já falei para vocês, ó, o estômago vai estar dividido em 2 regiões, uma aglandular e uma glandular. Vejam que é bem diferente as regiões, tanto numa visão macroscópica quanto endoscópica. E observem que esse animal aqui, ó, aqui nessa região, ó, aqui tem pequenos pontos inflamatórios, ele tem o que a gente chama de uma síndrome da úlcera gástrica equina. Ok? Observem aqui, ó, que essa mucosa glandular, devido à produção das células mucosas, ela tem muco recobrindo. Ela não fica em exposição contínua à ação do ácido clorídrico. E essa região de transição, e vocês estão vendo aqui, ó, eu passei o marcador vermelho, é a mago plicatus, certo? Essa borda pregueada que delimita as mucosas glandular da aglandular. Entramos aí, agora, no intestino delgado, que conforme nós vamos ver amanhã, tem padrão de motilidade distinta, certo? Ele tem um complexo mioelétrico migratório aí bem característico, e tem padrão de motilidade, que a gente pode classificar como uma fase digestiva e outra interdigestiva. Isso nós vamos ver amanhã. E esse intestino delgado, como eu já falei para vocês, ele tem uma parte fixa, relativamente aí 1 metro de comprimento, no máximo 1,5 metro, localizado à direita do plano mediano, que seria o duodeno, seguido de 2 partes relativamente móveis, um jejum relativamente longo, algo em torno aí de 20 a 24 metros de comprimento, e um ilho que, apesar de móvel, é relativamente curto, no máximo meio metro, certo? Esse ilho do cavalo. Então, esses seriam os 3 segmentos do intestino delgado. E esses segmentos do intestino delgado, eles são fixos ou suspensos na parede abdominal por tecidos derivados do peritônio, que seriam o mesoduodeno, o mesojejúno e o mesoílio, certo? Então, eles se mantêm fixos
a parede abdominal ou suspenso. Então, diferentemente do que acontece com o cão, o que acontece quando vocês vão fazer uma laparotomia exploratória? Após vocês rebaterem o aumento, o que vocês veem no cão? O que vocês acertam, veem no cão? Vamos pôr aqui a figurinha do cão. Vocês têm um cão aqui, vamos colocar ele num decúbito dorsal, né? Suponhamos que parte branca é a mesa. Vamos tirar a pele, beleza? Vamos aumentar aqui. Então, vocês veem aqui o músculo oblíquo externo do abdômen. Suponhamos que vocês fizeram incisão, rebateram ele, estão abrindo o cão. Beleza, vocês veem essa visão no cão. Aqui, obviamente, vocês encontrariam um aumento maior, que iria fazer a separação das vísceras abdominais da parede abdominal, fornecendo uma maior lubrificação, né? Então, o que vocês encontram aí quando fazem a laparotomia no cão? Diferentemente do cavalo, onde vocês só vão ver intestino grosso, o que vai dominar a topografia abdominal no cão é o intestino delgado, principalmente pelo jejum. Uma vez que ele tem que, fisiologicamente falando, possuir um intestino delgado relativamente longo e desenvolvido, para quê? Para absorção da dieta altamente digerível. Então, como o cão não precisa fermentar alimento, ou não precisa de bactérias fermentativas para a produção de ácidos graxos voláteis, é por isso que o cão tem um intestino grosso relativamente curto, 50 centímetros nos cães 4 por aqui, e pouco desenvolvido. É por isso que o cão tem um seco muito pouco desenvolvido. Em alguns cães, eu já cheguei a ver cão que a gente não identifica. Certo? Diferentemente dessa outra espécie aqui, e quando vocês fazem a laparotomia e rebatem o aumento, ó, vocês só vão ter essa visão, seco e cólon ventral. Seco no antímero direito, cólon ventral esquerdo. O intestino delgado está suspenso. E apesar de ser longo, o intestino delgado, 20 e poucos metros de comprimento, nós falamos que ele ainda é pequeno em relação ao tamanho do cavalo. Pouco desenvolvido. O que realmente é desenvolvido no cavalo, para que o cavalo não ingere uma dieta, na maioria das vezes, né, tão prontamente absorvível, são o seco e o cólon. Porque o cavalo ainda depende da microbiota intestinal para a digestão dos gêneros alimentícios que ele ingere, principalmente volumoso, para a produção de quê? Dos graxos voláteis, que vão ser utilizados para a produção de energia, certo? Que pode ser utilizada prontamente ou armazenada na forma de glicogênio a nível do fígado e também musculatura. Ah, professor, então o cavalo não aproveita a glicose que é ingerida? Aproveita, só que a glicose que vem dos alimentos, principalmente dos concentrados, ela é digerida a nível de estômago e aproveitada principalmente, ou seja, a absorção principalmente a nível de jejum. O que nós vamos ter aqui, principalmente a nível de cólon, é a absorção de vitaminas, eletrólitos e ácidos graxos voláteis, né? Proteína é um pouco absorvida, mas proteína, principalmente se for de alto valor biológico, principalmente a nível do intestino delgado, certo? E os alimentos mais grosseiros, eles ficam mais retidos a nível de seco e cólon para ser digerido.
Daí a gente vai ver daqui a pouco que o tempo de trânsito gastrointestinal nos equinos varia. Apesar de ser em média de 72 até 100 horas, a maior parte desse tempo de trânsito, ele é gasto a nível de intestino grosso. Então, muitas vezes, dependendo do estímulo, e nós vamos ver isso amanhã, há uma regulação dessa motilidade, de modo que o alimento ou passe mais rápido ou passe mais lentamente a nível desse trato gastrointestinal. Por exemplo, se eu dou um alimento volumoso e essa forragem é de baixa qualidade, o tempo de trânsito gastrointestinal é muito maior. Então, o alimento pode ficar retido aí por até 4, 5 dias. Agora, se eu dou um alimento mais digerível, por exemplo, e o proprietário, em vez de achar que está criando um cavalo, acha que está criando um porco, fica dando concentrado, direto, o cavalo vai ter um tempo de trânsito bem rápido. E isso vai refletir em quê? Lá na minha auscultação. Ou seja, nesse cavalo, com esse tipo de manejo alimentar, vocês podem encontrar um quadro de hiperperistalse. Ou podem encontrar cavalos que na auscultação eles têm um quadro de hipomotilidade, que é uma resposta do cavalo ao tipo de alimento fornecido. E isso deve ser levado em consideração, é por isso que a gente tem que entender de fisiologia, no momento da interpretação do nosso exame clínico. Então, por exemplo, na minha tese de doutorado, nós submetemos os equinos a uma semana de jejum para testar os efeitos da nutrição parenteral total, né, fornecimento de aminoácido, proteína e lipídio para fornecer o requerimento energético total do equino no período de um dia, de forma intravenosa, e comparamos com outros protocolos aí feitos, né, por exemplo, fornecimento de fluidoterapia enteral e aquela terapia parenteral comumente feita de soro, né? O que nós observamos? Que, independente do grupo, a ausência do fornecimento de alimento resultou em inibição da motilidade gastrointestinal. Ou seja, a motilidade reduziu praticamente a zero em todos os antímeros, em todos os focos de auscultação. Isso para quê? O que o equino fez? Qual foi a tentativa fisiológica? O organismo entendeu que não estava tendo alimento. Se não estava tendo alimento, não estava chegando alimento ao estômago, a primeira coisa que aconteceu foi a inibição do reflexo gastrocólico. Nós vamos ver amanhã, que o professor Fred já deve ter falado, que é aquele reflexo que, quando ocorre a distensão gástrica, ocorre o estímulo da motilidade dos demais segmentos posteriores. Então, primeiramente, esse estímulo foi inibido. Não estava chegando nada no estômago. E não tinha distensão. Beleza. Já foi um primeiro mecanismo que inibiu a motilidade. Segundo, não tínhamos presença de proteína, nem de glicose, nem de glicerídeos, que iriam estimular as células gástricas a liberar hormônios que atuem na motilidade. Se não tinha um estímulo alimentar, então não tinha hormônio. Então, consequentemente, o que aconteceu? O estímulo hormonal para ativar o sistema nervoso entérico, para que a ação do sistema nervoso parasimpático atuasse, não existia. Então, foi uma cascata de eventos que levou à inibição da motilidade. Mas e o grupo da fluidoterapia enteral com a glutamina? Não estava chegando água, pelo menos no estômago? Não estava dando uma distensão? Não. Diferentemente do que vocês veem, as literaturas falando a respeito de fluidoterapia enteral, que é a ativação do reflexo gastrocólico,
realmente há o desencadeamento do reflexo gastrocólico, mas quando? Quando a gente dá uma quantidade grande de água, 5 a 8 litros por vez, em intervalo curto. No protocolo que nós fizemos, o que nós fizemos? Calculamos o requerimento hídrico diário de manutenção, não tinha perda, porque não tinha nenhuma comorbidade. Então, por exemplo, eram 20 litros. E esses 20 litros de água eram fornecidos a intervalo de 2 horas. Então, no máximo, nós dávamos 2 horas, 2 litros de água por vez. Então, em momento algum, nós criamos uma distensão suficiente nesse estômago para ativar o reflexo gastrocólico e nem tampouco fornecemos nutrientes que conseguissem estimular a secreção de hormônios estimuladores da motilidade. E a motilidade só voltou quando os animais foram realimentados. E isso tem impacto direto na vida clínica de vocês. Qual? Muitas afecções levam à anorexia, levam o animal a entrar num quadro de inanição, que deve ser diferenciado de jejum. Os termos são utilizados sinonimamente, mas são termos que não são intercambiáveis. Então, se você pergunta ao proprietário, esse animal está sem ingerir alimento quantos dias? Não, faz 4, 5 dias que ele não se alimenta. Então, gente, obrigatoriamente a motilidade vai estar inibida. Vai ter uma motilidade baixa. Da mesma forma, que quando você chega na propriedade, ele relata que o animal está sentindo dor, o que vai acontecer no intestino sob estímulo simpático? Estímulo vagal. Inibição da motilidade. Então, invariavelmente, as cólicas começam muitas vezes devido a estímulo simpático em excesso. E aí, voltando aqui um pouco no jejum e na inanição, que são termos muitas vezes utilizados erroneamente na veterinária, essa diferenciação é muito bem feita nos livros de comportamento animal. O jejum seria a ausência de ingestão alimentar devido a fatores intrínsecos. Que fatores intrínsecos? O cavalo, o garanhão, está gastando tempo e está olhando as éguas no cercado, corre de um lado para o outro se não alimenta. Isso é um jejum. Ele não está comendo por conta própria. Agora, inanição é o que nós fazemos, por exemplo, durante o período pós-operatório, quando nós não fornecemos alimento. Ou seja, é a ausência de ingestão alimentar devido a fatores extrínsecos. O cavalo não está, ou o cachorro não está regulando. Simplesmente, nós, seres humanos, fomos lá e retiramos o alimento do animal, não deixamos ele comer. Isso é um quadro de inanição. Só que muitas vezes o termo é usado, inanição, para aquele animal, aquele indivíduo que está passando fome, ou o cão, ou o cavalo que está passando fome, independente da causa, né? Então, os termos têm que ser diferenciados. Então, aqui nós temos uma visão do intestino, lembrando que o intestino do cavalo, pessoal, ele tem apenas um ponto de fixação, que é dorsal, certo? E dorsal e imediatamente caudal, a primeira vértebra lombar, que aí vai constituir o que? A raiz do mesentério. É dali onde vem, basicamente, toda a vascularização do trato gastrointestinal do equino. É por isso que torção de raiz do mesentério, acima de 180 graus para cima, é muito grave para o cavalo. Por quê? Você tem um quadro aí de isquemia, corta a circulação, certo? Então, aqui eu tenho uma demonstração, aqui do ponto de fixação, essa é a raiz do mesentério. Então, por palpação transretal, vocês conseguem identificar essa raiz do mesentério, conseguem ver se há torção ou não,
E na imagem aqui nós vemos a disposição geral do trato gastrointestinal do equino. Ó, o estômago, intestino delgado, representado aqui pelo duodeno. Essa aqui, ó, é a prega, eu falei para vocês, duodeno cólica, que também existe lá no cão, existe no ruminante, existe no gato, que delimita a transição do duodeno para o jejum. Aqui vocês têm um jejum relativamente longo e móvel devido à presença desse extenso mesentério. Depois nós temos o seco, e entre o ilho e o seco nós vamos ter a válvula ilho-secal. Lembrem que tem uma particularidade anatômica aí muito importante quando nós comparamos o equino ao carnívoro, principalmente. Qual é? Lembrem que lá no carnívoro, o ilho, ele desemboca diretamente no cólon maior. No equino, não. Ele desemboca diretamente no seco. Então, o seco no equino, ele tem um papel aí primordial nos processos fermentativos. E depois que esse alimento adentra e passa pelo seco, aí a gente vai ver amanhã que o seco tem um padrão de motilidade progressivo e outro retrógrado para promover mistura da ingesta. Depois que ele passa aqui e sofre digestão a nível de seco, ele vai para o cólon. Lembrando que o cólon do cavalo, como a gente fala lá nas aulas, ele é disposto em um formato de ferradura dupla invertida. Então, nós vamos ter um compartimento ventral, composto aí pelo cólon ventral direito, cólon ventral esquerdo, e um segmento dorsal, composto, obviamente, pelo cólon dorsal esquerdo e cólon dorsal direito. E entre esses cólons, nós vamos ter as flexuras, obviamente. A flexura diafragmática dorsal, e a flexura diafragmática ventral ou flexura external. E entre os cólons esquerdo, dorsal e ventral, nós vamos ter uma redução de volume, ou de diâmetro desse segmento intestinal. E seria aqui a região da flexura pélvica, conforme vocês aprenderam lá na anatomia, aí à esquerda do plano mediano, próximo ali da pelve, né, ou na entrada da cavidade pélvica, certo? Então, como eu já falei para vocês, o duodeno, ele tem aproximadamente 1 metro de extensão, ele é fixo pelo mesoduodeno, então nós temos uma região cranial, uma descendente e uma ascendente. A parte cranial, que é o primeiro segmento, é onde vão desembocar as papilas duodenal maior e menor, certo? Onde nós vamos ter aí, respectivamente, o quê? A drenagem da secreção pancreática e biliar. O alimento, para ele chegar nessa região cranial do duodeno, ele tem que preencher alguns requisitos. Quais requisitos? Não chegar com uma osmolalidade alta, certo? Não chegar com um pH muito baixo e nem ser hiperosmótico. Uma vez que começa a chegar alimento com essa característica, o que acontece? O esfíncter pilórico se contrai, fecha, de modo que não passa mais nada. E essa é uma das explicações para o desenvolvimento da dilatação gástrica no equino. Imaginem só, você fornece 10 a 15 quilos de concentrado para esse cavalo, ele começa a passar inicialmente. Só que o que acontece quando ele começa a passar? Ele vai com pH muito baixo. Então, os quimioreceptores presentes nesse duodeno sinalizam para o sistema nervoso entérico que esse piloro tem que fechar. Porque o alimento ainda não está no pH adequado
para chegar a nível de duodeno. Se ele fecha e os processos fermentativos continuam a ocorrer, vocês concluem que a secreção de ácido clorídrico continua a aumentar, consequentemente o pH vai baixando cada vez mais e a osmolaridade vai aumentando. Ou seja, você tem via peptídeo intestinal vasativo inibição da motilidade do antipilórico. Então, o concentrado não passa, ele fica retido. Então, é por isso que o estômago rompe e o alimento não passa para o duodeno. E é por isso que quando vocês resolvem a dilatação gástrica, retiram aquele conteúdo fermentado e com pH extremamente baixo, a motilidade retorna ao normal. Primeiro, vocês retiram o estímulo simpático, né, da distensão. Porque dor e motilidade, eles trabalham inversamente. Quanto maior a dor, menor a motilidade. E tira o efeito do ácido sobre o duodeno. Então, é por isso que a motilidade retorna facilmente. Certo? Então, nós estamos vendo aqui, ó, o duodeno, vocês têm a parte ascendente, a descendente, a cranial, a descendente e a ascendente. Então, aqui, igual eu falei, ó, o duodeno preso pelo mesoduodeno. Aqui vocês têm o jejum, aqui vocês vão ter o mesentério, certo? O jejum é a outra parte, como eu já falei para vocês, tem uma extensão aproximada aí de 25 metros de comprimento, certo? Esse mesentério nessa região jejunal é relativamente grande, então confere uma grande mobilidade intestinal, e é por isso que muitas vezes, quando nós temos quadros de distensão abdominal, e você palpa o abdômen, vocês podem encontrar um jejum distendido, ou seja, lúpus de intestino delgado, devido ao acúmulo de ingesta ou gás. E nos quadros de abdômen agudo, há uma relação direta com a mobilidade do jejum. Então, no início dos quadros de abdômen, normalmente nós teremos um quadro de hipermotilidade. Se eu tenho uma cólica fermentativa concentrado e passo uma quantidade de concentrado para esse intestino, esse jejum, o que vai acontecer? Vocês vão ter a formação anterior à distensão de um anel de contração que vai propelir o alimento, laboralmente. E à frente dessa distensão, nós vamos ver amanhã, que acontece o relaxamento para permitir que essa ingesta ou esse líquido passe. No caso dessa distensão, isso vai acontecer muito rápido. E como o jejum tem um mesentério relativamente longo, esse jejum começa a ficar móvel. E essa mobilidade aumentada, sem uma fixação adequada, permite que esse jejum se desloque. Adote posições ectópicas. Então, muitas vezes, na palpação transretal de um cavalo que teve, ou que tem, ou que esteja com a distensão gástrica, vocês vão encontrar lúpus de intestino delgado lá na pelve. É comum? É. Aí, como é que eu vou diferenciar? Vocês têm que lembrar que o intestino delgado, ele não tem tênias antimesentéricas, nem tampouco mesentéricas. É tipo uma salsicha. Já o intestino grosso, qualquer segmento dele vai ter alguma tênia. Depois nós vamos ter o íleo, está quase acabando, gente, a parte de hoje. Vai ter aí aproximadamente 70 centímetros de comprimento. Esse íleo, ele vai se comunicar com o seco via a válvula iliocecal, também conhecida como prega iliocecal ou esfíncter iliocecal. E essa prega iliocecal, ou essa válvula iliocecal, ela tem uma função básica. Qual é essa função? Alguém poderia saber? Lá no cão vai ser iliocolônica, né? Mas aqui no caso do cavalo, iliocecal. Localizada dorsalmente, um pouco mais dorsal e lateral,
ao esfíncter seco-cólico. Então, essa válvula iliocecal, quando nós temos os movimentos de contração da base do seco para propelir o alimento para o cólon ventral direito, esse esfíncter se contrai. Para quê? Para impedir que a ingesta que já sofreu fermentação e digestão microbiana no seco venha a adentrar novamente no ilho. Essa é a função básica dela. E como veremos amanhã, o padrão de auscultação, dependendo da literatura, é 3 a 4 movimentos completos no intervalo de 5 minutos. Você vê o movimento da descarga da válvula iliocecal. É um ping-ping-ping seguido de um barulho realmente de descarga, né? É bem audível. Esse padrão de motilidade difere um pouco daquela motilidade vista que nós vamos ver lá no estômago. O estômago, ele tem um padrão de contração que ele vai ter aí, como a gente fala, de 3 a 5 contrações por minuto. Então, essas contrações, entre aspas, são diluídas a nível do intestino delgado, de forma que, quando chega lá no ilho, você vai ter aí 3 a 4 movimentos a cada 5 minutos. E aí, para finalizar, nós vamos ter um intestino grosso, como eu já falei para vocês, dividido em seco, cólon, reto e ânus. E ele, apesar de relativamente curto, vocês têm que considerar 1 metro, 1,5 metro aí de seco e 3 a 4 metros de cólons, ele tem uma grande capacidade, certo? Diferentemente do que acontece nas outras espécies, devido ao espessamento e à contração do músculo longitudinal externo das alças, ele é disposto nessas saculações, das famosas áustreas ou áustros, coisa que a gente não vê no cão. Se vocês forem olhar o intestino do cão, vocês não veem essa formação. Então, apesar de relativamente curto, né, 7, 8 metros no máximo, até 6 a literatura relata, quando a gente considera apenas seco e cólon, isso aqui vai para 5. 3 metros aí é ânus, reto e cólon menor, certo? Então, ele tem uma capacidade muito grande. E aí, pessoal, eu coloquei aqui para vocês entenderem, uma literatura bem antiga, mas eu acho que tem um livro de anatomia, é a distribuição do número de tênis de acordo com o segmento. Por exemplo, o seco vai ter 4, certo? Mas apenas 2 palpáveis. A medial e a caudal. Já no cólon ventral esquerdo, apenas uma é palpável. No dorsal direito, 2. No ventral esquerdo, 2. E no cólon menor, a única palpável é a antimesentérica. Certo? É importante saber essas tenhas e essa distribuição desses intestinos e a disposição. Pessoal, nós vamos ver amanhã que nós vamos ter algumas regiões específicas que nós teremos os marcapassos da motilidade do trato gastrointestinal, especificamente aí no intestino grosso, que seriam as células intersticiais de Cajal, certo? Que eles têm aí disparam potenciais de ação lenta, principalmente no sentido contrário à da motilidade. Aqui uma disposição um pouco melhor daquela figura, ó. Vocês têm a tênia cecal ventral, aqui nós temos a disposição das artérias, certo? Então, isso aqui tem no livro da anatomia, para vocês verem, eu acho que vocês já viram. Então, vamos ver só um pouquinho aqui, isso aqui para terminar, das capacidades. Então, gente, o seco, ele igualmente acontece com o rumen, o ruminante, ele é uma câmara de fermentação,
E no equino ele tem uma capacidade aí estimada, em média, de 30 litros. Obviamente, nas raças menores, ele pode chegar aí até 20 litros de capacidade, mas normalmente um quarto de milha aí de 500 quilos é 30 litros, ok? Comprimento aí, como eu já falei para vocês, de 1 metro a 1,5 metro, e ele está fixo dorsalmente, apenas dorsalmente ele é fixo, e vai ter apenas aí 2 cenas palpáveis, a medial e a ventral. Recebe o conteúdo intestinal ou a ingesta diretamente do ilho, via válvula ilho-cecal, e ele tem um movimento progressivo de motilidade, onde o alimento, ao cair aqui na região da válvula ilho-cecal, ele vem até a região do ápice, e por contração retrógrada, ele volta sendo misturado e sendo exposto aí mais uma vez à mucosa absortiva, até ganhar acesso ao cólon ventral direito. E isso se faz mediante uma contração dessa região da base. Ela se contrai, propelindo o alimento para o cólon ventral direito, certo? Aqui nós temos o cólon vai ter uma capacidade aí quase que o triplo do seco, é um grande reservatório, certo? Tem uma capacidade aí de até 80 litros, e para fins didáticos, nós costumamos dividir ele em cólon maior, seria aí representado pelo cólon ascendente, e aí, se vocês forem dividir, é representado pelos cólons ventrais direita, esquerda e dorsal direita, esquerda, o cólon transverso e a parte descendente, que seria o cólon menor, certo? Esse cólon ascendente, conforme eu já falei para vocês, ele está disposto numa forma de ferradura dupla, com 2 cólons ventrais, 2 cólons dorsais, unidos por 3 flexuras, né? A flexura diafragmática dorsal, a flexura diafragmática ventral e a flexura external. E nesse cólon, ele vai ter estreitamentos fisiológicos. Primeiro representado pela flexura external, que é um local comum de formação de compactação, uma pequena redução a nível de flexura diafragmática dorsal e outra redução aqui no cólon transverso. Segundo a literatura fala, essas regiões são importantes regiões marca-passo, então seria onde teria os marca-passos com as células intersticiais de Cajal, responsáveis pelos movimentos retrógrados que acontecem a nível do trato gastrointestinal, principalmente cólon, para que ocorra uma melhor homogeneização do conteúdo. Então, nós teríamos as regiões de marca-passo, flexura pélvica, cólon transverso, base de seco, ok? E aqui nós vemos os movimentos de contração. Então, muitas vezes o alimento vem aqui pelo intestino delgado, né, duodeno, jejum e milho, cai adentro o seco, tem um padrão de motilidade progressiva até o ápice, depois temos motilidade retrógrada, fazendo movimentação da ingesta, a ingesta adentra o cólon ventral direito, vai até a flexura external, ou diafragmática ventral, e aqui nós temos a motilidade propulsiva, dá para identificar essa motilidade. Aqui nós já vamos ter o cólon ventral esquerdo, a flexura pélvica. Aqui, gente, acontece uma das maiores reduções de diâmetro. Então, o lumen intestinal, que vinha aí 15, 20 centímetros de diâmetro, se reduz a 5. E aí você pode ter aqui a gênese da formação das compactações colônicas. Depois nós vamos ter o cólon dorsal esquerdo, ele vai aumentando de tamanho, temos a flexura diafragmática dorsal, e aqui, o cólon dorsal direito, e finalmente aqui o cólon transverso, que é outro ponto
de estreitamento de lúmen. Observe que esse intestino grosso, quando eu falo intestino grosso, falo seco e cólon maior, tem essas circulações evidentes, mas elas são mais evidentes em que regiões? Seco e cólon ventral. Cólon dorsal, ele é basicamente desprovido. E elas voltam a ficar mais acentuadas, aonde? A nível de cólon menor. Então, só aqui para ilustrar, o cólon ascendente, ele tem origem, obviamente, no antímero direito, que a origem dele é o seco, então mais ou menos ali topograficamente 17ª, 18ª costela, e ele percorre a cavidade toda, terminando novamente no antímero direito, na junção do cólon dorsal direito com o cólon transverso. Com exceção, pessoal, da origem e do seu término, toda essa região desse cólon aqui, ó, toda essa região, os cólons dorsal e ventral esquerdo, e as flexuras external e diafragmática, até mais ou menos aqui a nível de 16ª costela, tudo isso aí é móvel. Então, quando eu tenho quadros de distensão ou quadros de timpanismo, esse intestino, por hiperperistalse, ele pode se deslocar. Da mesma forma, quando eu tenho uma hiperperistalse decorrente de um quadro diarreico, de um quadro inflamatório, eu posso ter um deslocamento desse intestino. Esse intestino pode fazer o que a gente chama uma destroflexão, ele sair dessa posição e fazer isso, ou ele pode sofrer uma retroflexão, ele dobrar sobre si mesmo, dorsal ou ventralmente, e fazer esse movimento aqui, ó, e vir para essa região. A perda da função absortiva durante esses processos de deslocamento, em parte sim, mas nós temos que lembrar que o ciclo enterogástrico do cavalo, ele é muito desenvolvido, né? Então, em muitos quadros clínicos, o cavalo consegue se manter vivo, mesmo na presença de uma necrose extensa, de algum segmento, por esse mecanismo do ciclo enterohepático. Certo? Então, aqui só para mostrar para vocês, igual o diâmetro que eu já falei, ó, 25 centímetros, flexura reduz na pélvica de 25 para cerca de 8 a 10, pode chegar até a 5, certo? E nessa região de transição do cólon dorsal direito para o cólon transverso, ele reduz aí de cerca de 50 para 8 centímetros. Aí depois eu tenho um cólon transverso, vai conectar aí o cólon ascendente com descendente, relativamente curto, cerca de 1 metro, e é onde se vai começar a se dar a maior parte da absorção de água. E temos o cólon menor e o reto. No cólon menor, gente, é onde vocês terão a absorção de grande quantidade de água no equino, de modo que a água que não foi utilizada nos processos digestivos, ela volte para a circulação sistêmica. Então, nós temos que considerar que o intestino do cavalo, devido à sua grande capacidade, ele é um reservatório de água. É um terceiro espaço que deve ser considerado no planejamento dos planos fluidoterápicos no equino. Aqui só um videozinho para ilustrar. Deixa eu ver se ele vai passar. Aqui, ó, o estômago. Está em inglês, ó, o estômago. Duodeno. Antímero direito. Depois ele cursa. Aqui tem o mesoduodeno, ó. Aí aqui tem a prega duodenocólica, e aqui, ó, começa um jejum com mesentério, relativamente longo. Simplify the situation, this entire length has not been incorporated into this model. The last part of the small intestine is the thick muscular ileum. The ingestion moves through the ileum and into the cecum,
Aqui nós temos o seco, ó, relativamente volumoso. E aqui, ó, os cólons. Então, isso aqui seria a disposição do trato gastrointestinal equino. Então, nós devemos compreender essa anatomia de forma que nós consigamos ter um melhor aproveitamento do entendimento da fisiologia e, unindo os dois conhecimentos, traçarmos terapêuticas melhores para os nossos animais. E aqui, gente, só a título de ilustração, isso aqui é o que pode ser exteriorizado durante uma laparotomia exploratória no cavalo, certo? Então, ó, jejum é totalmente exteriorizável, o ápice do seco, mas não sua base, flexura e grande parte do cólon. O estômago, ele só consegue ser palpável ou visualizado, mas não consegue ser exteriorizado, e parte do cólon menor. E aí, pessoal, acabou a parte de hoje. Amanhã a gente começa na fisiologia do sistema digestivo propriamente dito. Acho que eu gastei as 2 horas de aula.